Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Olá, Fausto, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom, vamos falar aqui de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, né, que negou aí o reconhecimento de vínculo empregatício entre o motorista de Guarulhos, né, aqui no estado de São Paulo, e a empresa Uber. Na primeira instância, né, houve a negação desse vínculo, mas o Tribunal Regional do Trabalho na segunda região, né, aqui em São Paulo, considerou que haviam elementos exatamente que caracterizavam esse vínculo. Agora, a quinta turma negou. Em tempos de uberização que a gente está, não é, Fausto? Como é que você vê essa decisão da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho em relação a esse motorista? Bem, Marilu, nós estamos daqueles momentos da história em que o direito do trabalho vai sendo desmontado, né? Vai sendo desmontado por uma visão do próprio legislativo, com a reforma trabalhista, vai sendo desmontado por dentro do judiciário, em relação à justiça do trabalho, em várias interpretações, e pela própria reorganização do mundo do trabalho. A decisão é uma decisão que já era esperada, não havia grandes... Porque você já tinha visto isso na primeira turma, quer dizer, você olhar... O processo pedia a assinatura da carteira profissional e a equivalência ao trabalhador CLT. A primeira instância já tinha negado, a segunda instância tinha visto elementos para, e agora o TST pacifica, de certo modo. É bem provável que isso ainda suba, tenha outras recorrências, a gente vai ver outras ações nesse sentido, até porque o trabalhador do Uber, que vários deles, inclusive nossos ouvintes aqui no jornal, tem uma relação de trabalho um bocado precária. Agora, não é só precária do ponto de vista do vínculo legal, ela é precária em relação a uma série de coisas. Ela é precária porque uma parte importante do risco do negócio do Uber está na mão de cada um dos motoristas que ouve a gente. Na outra ponta, a empresa fica com parcelas variáveis, inclusive dessa remuneração que ele recebe individualmente. Ou seja, além dele ter extensas jornadas, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir um pouco. É possível você imaginar um trabalhador trabalhar 15, 16, 17 horas por dia numa sociedade que está vivendo uma crise de desemprego, etc, etc. São questões postas para essa sociedade. Agora, o principal debate que talvez a gente tenha que tratar transpassa muito a questão do judiciário. Nós temos que fazer uma discussão séria na sociedade e ela precisa adentrar o legislativo. Essa, inclusive, é uma das discussões que teve ontem na quinta turma, de que é preciso regular esse tipo de trabalho, porque não é só o motorista do Uber, nós estamos falando de trabalhadores de aplicativos em diversas áreas, nós temos trabalhador de aplicativos entregando comida, nós temos trabalhador de aplicativos que estão trabalhando com educação física, com psicologia, com medicina, com diversas áreas do trabalho. Nós já temos trabalhadores de aplicativo dentro das indústrias, na área de manutenção, ou seja, é uma modalidade de trabalho que vem se ampliando. Se vem se ampliando, nós precisamos abrir uma longa discussão na sociedade em que direitos precisam ser garantidos, jornadas mínimas precisam ser garantidas. Uma pessoa que trabalha 15, 16 horas, além de prejudicar a sua própria saúde, ela também coloca em risco a saúde de quem está utilizando aquele trabalho. É algo para se pensar, é algo para se discutir socialmente. Vamos pegar exemplos do que a gente já viveu. Nós temos que regular coisas como o direito desse trabalhador acessar determinadas condições. Por exemplo, ele não define o preço do seu trabalho. O preço do seu trabalho é definido pela Uber. Ou seja, se ele tivesse tanta liberdade assim, ele cobraria algo que lhe conviesse, ou seja, que coubesse no seu orçamento. A gente sabe que um trabalhador da Uber, por exemplo, ele tem muita dificuldade, muitas vezes, em pagar a manutenção do seu próprio carro. Ou ele fica um período com um carro que ele comprou novo e depois ele não tem recursos para substituir esse carro. Essa discussão com os taxistas já foram feitas, você tem isenção de imposto para uma série de compra de veículos. Então, são coisas que precisam ser abertas. A outra questão é a questão da própria tarifa. A tarifa, por exemplo, do táxi, ela tem regulação e a tarifa do Uber não tem regulação nenhuma. Então, são questões que estão postas na mesa, precisam ser discutidas. Os legislativos, que vão desde a Câmara dos Vereadores ao Congresso Nacional, precisa começar a fazer essa discussão de maneira mais séria, precisa se pronunciar, e a gente precisa fazer um debate amplo na sociedade em que direito trabalhista é direito social. E direito social tem que ser universal, ou seja, tem que ser um direito para todos, e não um direito só para alguns.
Eu acho que essa é uma mudança importante. A decisão é uma decisão, a justiça se pronuncia, e quando a justiça se pronuncia, a gente acata e a gente abre as discussões nos fóruns que precisam ser discutidos. E não há a menor dúvida que o legislativo é o momento agora da gente abrir essa conversa e criar novas possibilidades e principalmente novos direitos. É preciso garantir que quem trabalha tenha condições mínimas, tenha um ganho decente, tenha uma possibilidade de construir uma vida digna para si e para sua família. A gente está falando de uma ponta, né, que é a precarização, né, desses motoristas de Uber. Agora, a Uber, né, no caso, as pessoas que ganham muito dinheiro, né, por trás. Eu queria que você falasse dessa montagem, né, daqueles que idealizaram o Uber. Enfim, tem gente ganhando muito dinheiro aí por trás, não tem, Fausto? Mas sem dúvida, né, Marilu? A lógica dessas organizações são organizações internacionais, são grandes corporações globais que estão entrando nisso no mundo inteiro, estão alterando a forma da gente compreender, inclusive, a mobilidade, o sistema de mobilidade. Há uma discussão séria, porque ao mesmo tempo que o Uber se expande, você vai vendo a substituição, muitas vezes, e o não investimento do transporte público em prol de um investimento no transporte individual. Tudo está sendo colocado com relação a isso. Vamos lembrar que há bem pouco tempo atrás, não faz muitos anos, acho que alguma coisa perto de uma década, nós tivemos uma discussão parecida com relação ao Uber, com relação às vans. As vans que transportavam aqui na cidade de São Paulo um conjunto grande de trabalhadores. E a pergunta é, por que o conjunto de vans foi desmontado, uma vez que ele era realmente um transporte de autônomos, normalmente ligado muito mais a autônomos do que a empresas, e agora que você tem uma empresa grande, uma empresa global, multinacional, que é o caso da Uber, parece que todo mundo tem receio de lidar com essa questão. É óbvio que a gente tem poder econômico por trás, tem gente que ganha muito dinheiro, só que não é gente indivíduo, né? Não é o João, o Mané, o José. São grandes corporações globais que estão dominando boa parte desse mercado. E ele vai substituindo mercados muito tradicionais. O mercado de taxista é um mercado muito tradicional na história do país, né? E o táxi é algo que já foi regulado há muito tempo, regulado inclusive enquanto autônomo, enquanto esse trabalhador que tem o seu próprio carro, que faz o seu próprio trabalho, que tem a sua licença com a prefeitura e etc. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que substituir o Uber. Na verdade, essa forma de transporte está se consolidando como uma nova lógica de mobilidade. Agora, nós precisamos certamente pensar em como melhor regular isso. O trabalhador não pode ficar à mercê. E o pior de tudo é que, normalmente, esses trabalhadores que adentram os aplicativos são trabalhadores que não encontram outra saída, não têm outro posto de trabalho, ou seja, estão buscando o seu sustento. E é isso que nós vamos ter que garantir. Aí cabe, sim, ao Executivo, cabe ao Legislativo reorganizar isso daí, e, ao reorganizar, cabe ao Judiciário acatar o que o Legislativo assim colocar. Muito bem, eu vou aproveitar a tua presença, Fausto, para repercutir contigo essa fala do ministro Paulo Guedes, né, que o funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, além de ter estabilidade na carreira e aposentadoria generosa, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita. Bom, foi uma grita geral, ele pediu desculpa, ele falou que se expressou muito mal e, enfim, ele pede desculpa não só, segundo ele, aos meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem descuidadamente eu possa ter ofendido. Bom, ele mexeu aí na categoria do funcionalismo público que presta aí serviços nas áreas de saúde, educação, não é isso? De segurança pública. Queria que você falasse, né, da importância, né, do servidor público, né, para ser chamado aí de parasita. Ele já pediu desculpa, né, mas colou, Fausto. É uma fala infeliz, né? Agora, não é só uma fala infeliz, é uma forma como ele pensa. A gente sabe que tanto o presidente quanto o ministro têm o hábito de falar um bocado de coisas e depois ele vem se retratar com relação ao que ele falou, porque a repercussão não pegou bem. Agora, normalmente essas falas elas estão imbuídas de uma série de intenções. Algumas vezes a intenção são efetivas, ele quer falar aquilo e mandar um recado para um conjunto de pessoas ou para a sociedade. Outras vezes ele expressa uma forma como eles pensam. E esse governo pensa isso mesmo, pensa que o serviço público ele é algo dispensável, é algo que drena recursos da sociedade, que drena recursos principalmente dos grandes grupos empresariais e precisa ser diminuído, né? Essa é uma forma de você entender o serviço público. Eles acreditam que o Estado tem que ser cada vez mínimo, cada vez menor, e por isso que eles caminham, inclusive para o Congresso Nacional, provavelmente nas próximas semanas, uma reforma administrativa que um dos itens que tem se falado é a quebra da estabilidade do servidor. Agora, o que nos preocupa mais nessa discussão ali, um pouco, Marilu, é que na questão do serviço público, a gente precisa compreender
que o serviço público, em especial nas áreas sociais, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de segurança, mobilidade, tudo isso é, de certo modo, o servidor público é o braço do direito. Ou seja, você não tem direito à educação sem ter o servidor público ali, sem ter o professor ali na sala de aula. Você não exercita, você não efetiva o direito à saúde sem ter a enfermeira, sem ter o médico, sem ter o agente de saúde. Ou seja, não dá para você entender o serviço público como uma mazela. O serviço público é aquele braço que efetiva o direito social. Qual que é o problema? O problema é que este governo, e não só ele, uma parte importante de quem está pensando essa política, entende que serviço público é só aquela área que está no miolinho ali e que, de certo modo, cobra tributo da gente, é aquela área que organiza o Estado. Nós vamos para o embate de compreender que serviço público não é só quem administra o Estado, serviço público é quem efetiva o direito social. E quem efetiva o direito social é lá na ponta, é a maior parte dos servidores. E é essa maior parte dos servidores que, na visão desse ministro, ele os considera parasitas, o que é um absurdo, porque, na verdade, é o oposto. Esse conjunto de servidores da saúde, da educação, da assistência, da segurança, que, de certo modo, eles mantêm a sociedade, eles corrigem dilemas da sociedade, corrigem problemas da desigualdade que a gente vem corrigindo nos últimos 30 anos com a expansão dos direitos sociais. Só se expande direito social com os servidores públicos, não tem jeito. Ao abrir mão disso, nós vamos estar abrindo mão não só da carreira do servidor público, do médico, do professor. Nós vamos estar abrindo mão de boa parte dos nossos direitos, que foram conquistados a duras penas a partir da Constituição de 88. Então, a defesa do serviço público não é a defesa da categoria A, da categoria B, do sujeito A, do Joãozinho, da Maria. A defesa do serviço público é um pouco a defesa dos nossos direitos. Depois de perdê-los, nós vamos sentir a falta que vai fazer esse funcionário público ali que está nos atendendo, que está cuidando dos nossos filhos e que muitas vezes a gente sequer percebe isso, uma vez que, ainda bem, a gente vem cada vez mais universalizando esses direitos sociais no Brasil. Quem está precisando do INSS para alguma coisa já está sentindo bastante na pele isso que você está falando. É isso aí, Fausto. Muito obrigada aqui pela sua participação, viu? Até a próxima, Elu. Até a próxima. Falamos aí com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese.